modo sábio, os jovens cristãos adotaram a atitude de quê? De que a escola é seu território e por isso eles estão atentos a todas as oportunidades que vão dar louvor ao nome de Jeová. E agora, irmãos, nós vamos entrevistar duas jovens aqui da nossa congregação que têm feito isso. Elas têm louvado o nome de Jeová. É nossa irmã Yasmin junto com Yasmin. Até escrevi o nome das duas para não se confundir, irmão. Bem, visto que as duas são bem jovens, né, e ainda estão em ensino escolar, o Ministério vem fazendo algumas perguntas que eu gostaria de estar fazendo para as duas, tá? Como, por exemplo, essa primeira pergunta que eu gostaria de fazer para Yasmin. Yasmin, que provas de fé vocês têm de enfrentar na escola? São várias pressões, mas as principais são para ir para festas, para beber, para fumar, as matérias que apoiam a evolução e também a faculdade, agora que eu entrei. Não. Agora eu gostaria de saber da Yasmin. Yasmin, que provas de fé você tem de enfrentar na escola? Primeiramente, todo dia a gente tem provas de fé, inclusive na escola. Muitos colegas nossos fazem desafio para a gente, outros professores chegam para nós com a teoria do criacionismo, da evolução, e isso deixa a gente sempre nervoso. E sempre a gente tem que apoiar os ensinos da Bíblia, e todos os dias a gente enfrenta esses tipos de provas de fé que desafiam a gente. Muito bem. Bem, a segunda pergunta do Ministério é: como seus pais e outros têm ajudado você a enfrentar esses desafios? Desde que eu sou bem pequenininha, meu pai e minha mãe treinam comigo o que eu ia responder, os textos para eu provar que o que eu estava falando era verdade, e isso tem me servido hoje. E também os pioneiros da congregação, alguns deles sempre estão me escutando, me dando conselhos, e isso é muito importante para mim. Agora, como seus pais e outros têm ajudado você a enfrentar esses desafios? Sempre, como desde pequenininha também, por ter nascido na cristão, meus pais ajudam eu sempre com conselhos na Bíblia, no estudo em família principalmente, e hoje em dia eu sou muito grata por isso, porque sempre eu estou antenada, né, nos assuntos, e para falar da Bíblia com os meus colegas de escola, qualquer pessoa vai encontrar na rua. Muito bem. Bem, a terceira pergunta é: Yasmin, o que lhe dá coragem para falar de sua fé a outros? Acho que por saber que eu tive uma oportunidade de aprender a verdade, que muitas pessoas não têm, e que essa verdade salva a vida delas, me impulsiona a ir, pregar e falar. E também um exemplo que muitos irmãos, eles dão pra gente, pra mim especialmente, me dão coragem para chegar na casa do morador e conversar com ele. Agora, Yasmin, o que lhe dá coragem para falar de sua fé a outros? Primeiramente, é o treinamento que a gente tem. Quando a gente sai do campo desde cedo, a gente já tem um cotidiano, e para o campo a gente já está acostumado. E em segundo lugar é a família, ajuda bastante, já está no nosso mapeamento, ir no campo fim de semana, e ver o exemplo dos irmãos pioneiros que ajudou a gente, falam pra gente, nos dão conselhos, é muito revigorante. Muito bem. E agora a última pergunta, o Ministério vem pedindo para que vocês contem, né, alguma situação que aconteceu com vocês na escola. Aconteceu com vocês alguma situação assim? Uma coisa que foi um pouco complicada para mim, porque assim, no começo do ano, a minha professora de sociologia, ela estava falando como que a religião influencia na vida das pessoas. Ela disse que todas as religiões obrigam as pessoas a dar dinheiro, dar carro, e dizem o quanto que, então, fazia a pessoa ficar às vezes sem dinheiro para sustentar a religião. Aí os alunos começaram a dizer os nomes das religiões. E falou, as testemunhas de Jeová também são assim. Aí todo mundo olhou para mim assim. Aí eu falei, olha, na verdade, não é bem assim, porque nós aprendemos na Bíblia que tem que ser voluntário, você dá o quanto você deseja. Então, nós falamos isso até mesmo no nosso trabalho de casa em casa, que o donativo é voluntário. Nós damos o que a gente quiser, quanto a gente quiser.
A professora então viu que outros alunos tiveram a mesma reação e falou assim, olha, me desculpa, eu não vou mais entrar nesse campo religioso com vocês, porque eu sei que cada um de vocês tem uma fé e eu vou respeitar isso. Muito obrigada. Muito bem. Você, conte para nós alguma situação que aconteceu na escola. Foi há um tempo atrás, aconteceu uma situação da oração. Sempre no começo da aula, a professora fazia uma oração, e era do Pai Nosso. E era toda vez repetida, e ela exigia que a gente fizesse a oração. Aí eu conversei com a minha mãe e nós fizemos uma reunião da família, toda a família. Lemos os textos bíblicos, né? A gente conversou de forma franca, conversamos e chegamos ao seguinte ponto. No dia seguinte eu falei com a minha professora da minha crença e tudo, e ela gostou, deu uma risada para mim e falou assim, olha, Vim, se tivesse só testemunho de Jeová no mundo, o sofrimento iria acabar. Ela agradeceu para mim e deixou eu fazer minha oração particular. Bom, assim agradecemos, não só gostamos muito de vocês poderem estar transmitindo para nós essas excelentes experiências que vocês tiveram, tá bem?